Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui conhece o que é cana? Ninguém conhece o que é cana? Rapaz, Deus deu a palavra errada, então, rapaz. É cana que faz garapa, faz caldo de cana, né? Então quem conhece diz glória a Deus. Agora só os raízes. Quem já chupou cana? Dá aleluia. Aleluia. Eita Deus. Oh, glória. Aleluia. Vocês acreditam que dá para comparar com a vida cristã? Vocês acreditam num negócio desse? É Deus purinho. Aí eu arranquei um dia a cana, né? Tirei do chão, arranquei, levei para casa um pedaço. Aí eu lavei e deixei lá para só comer no outro dia. Aí eu todo empolgado, né? Lavei a cana, no outro dia de novo. Aí eu peguei e raspei, né? A cana. Oh, coisa boa. Aleluia. Usa a irmã, faz quem grossa minha voz. Oh, Deus bom. Aleluia. Aí eu raspei a cana, aí todo animado. Eu vou chupar a cana hoje. Aí raspei a cana, cortei os gumuzinhos, né? De um lado a outro, aqueles nozinhos. Aí eu peguei um pra mim, botei numa vasilha e disse pro meu filho lá, leva pra sua mãe. Aí ele levou, que estavam lá fora, a minha esposa e a minha cunhada. Estavam lá fora, né? Aí eu comecei a morder a cana, sabe? Aí quando eu mordi um negócio duro, rapaz, eu disse, no meu tempo não era tão duro assim não. Deus está mudando os tempos e as canas. Mordendo e duro. E aquele gostinho lá no final. Eu só vi a risada lá fora quando chegou lá. Aí chegou minha cunhada, eu vou ensinar você como é que faz a cana. Pegou e descascou a cana, né? Eu disse, tem que descascar a cana, né? Pra chupar, né? Rapaz, fazia muito tempo, né? Quando chupava a cana, só tomava garapa. É por isso que estava duro, né? Eu disse, achei o mistério. Rapaz, mas Deus é bom, né? Não? É por isso que tem que ser mais de um, né? Porque um morde a cana, tá duro, o outro abre para ficar bom, não? Rapaz, aí a comparação com a nossa vida cristã e a nossa leitura da palavra é a mesma coisa. Mesma coisa. Muitas das vezes a gente não sabe, a gente tem até a boa intenção de ler, mas a gente não procura saber um modo certo. A gente não procura se aprofundar mais. A gente não procura ir mais um pouquinho a fundo, sabe? Aí ainda vem a outra parte, que é depois que descasca, a gente, esses períodos agora, muitas palavras sobre oração estão surgindo dentro da igreja. A igreja, quem está vindo para a igreja está tendo um privilégio de ter um curso de oração praticamente, sobre o que é oração. Respondendo todas as perguntas de oração. Então assim, aí a gente vem essas palavras, pega a palavra e a gente pega e não quer, sabe, que nem um boi faz, pega aquele capim e fica moendo. A gente não quer isso. A gente só recebe aqui, a gente às vezes não pesquisa para ir mais fundo, algum termo que não entendeu, alguma coisa assim, e não gera nenhuma dúvida na cabeça da gente, sabe, não gera. Sabe, pra gente chegar e dizer assim, mas uma dúvida assim, bem 80, assim, bem diferente assim, por que Jesus morreu na cruz? O irmão ontem falou que Jesus morreu na cruz por mim, mas por que ele morreu? Eu vou esperar um dia alguém vir aqui na frente trazer uma palavra sobre por que Jesus morreu na cruz. Eu não vou pesquisar, eu não vou entrar mais a fundo, eu não vou chegar num irmão mais velho e dizer assim, ei, por que Jesus morreu na cruz por mim? E vocês um dia vão ser irmãos mais velhos de alguém. Então por isso que eles vão ter que aprender. Porque se vocês não perguntarem hoje, amanhã vão ser perguntados. Todos aqui vão ser líderes, né? Isso, se Deus quiser. Já estou enjoado de ver todo mundo aqui já, né?
Tem que ver gente nova, né? Imagina nós. Né? Tem que vir gente nova e os mais velhos saírem, ir embora. E assim, é justamente isso que eu aprendo com aquela caninha. Sabe? Quando você pega a cana e dá uma mastigada, sai um pouquinho de doce. Só um pouquinho. Quando você pega a palavra e faz só a leitura, ou só escuta a palavra, é só um pouquinho de doce. É resumido. Você está recebendo de tabela. Deus fala com o pregador e você recebe. É de tabela, não é nem direto para você, é de tabela. Mas quando você chega lá e começa a mascar aquela caninha, é mascando e chupando. Tem até um dizerzinho que diz que quem chupa cana não assovia. É um negócio assim. Então assim, quando você pega a palavra e vai mastigando, vai chupando, vai lendo, relendo, vai se aprofundando, pegando curiosidades. Ah, rapaz, por que esse rapaz subiu na árvore? Sabe? Deus é o Deus de detalhes. Deus é um Deus que quer intimidade. Deus quer algo mais. Algo bem mais do que você só ouvir uma palavra ou só fazer uma leitura bem superficial. E não precisa ser teólogo não. Isso aí deixa para os doidos que nem eu. É algo a mais. Algo a mais. E depois que você mastiga aquela caninha, você chupa ela que sai todo doce. Ainda serve para outra coisa. Se você joga no lixo, vou dar a instrução para você fazer com ela hoje. Ela serve como adubo. Depois que ela fermenta, ela gera nitrogênio e potássio para o solo. Quem planta sabe que isso é adubo para o solo. A planta necessita, tanto para o crescimento como para a folhagem dela. Então assim, depois que você pega e mastiga e chupa a palavra, tira o docinho da palavra, ela ainda vai gerar uma plantinha que vai crescer dentro de você. E adivinha só, vai dar frutos. Aleluia! E outra coisa ainda mais misteriosa, você só está chupando essa cana porque alguém plantou, alguém regou, alguém cuidou. Ou seja, você só está recebendo essa palavra porque alguém investiu tempo em Deus, porque alguém chorou por essa palavra, porque alguém orou por essa palavra. E não é o pregador não, é lá atrás, lá atrás. Aleluia! Olha a história da igreja, não minha. A história da igreja cristã, protestante. Olha, aí depois olha os pais da fé, a igreja primitiva. Nossa, os primeiros crentes do primeiro século, e vai, aquele negócio todo, que às vezes a gente acha chato. A gente diz, não, é mais uma aula de história, eu não aguento nem da escola. Vou aguentar agora dentro da igreja. Mas não é isso não, é para aprender. Você saber de onde você saiu. Quem foi que pagou o preço? Quem passou o bastão, mão a mão, até chegar na sua vez. Dito isso, essa pregação, para quem gosta de estudar, é estilo expositivo. Abram em Mateus 6. Aleluia! Chupem cana. Aleluia! Não tenta assoviar não, pode engasgar, mas pode chupar uma cana. É saudável. Fica uns bagacinhos na boca, mas só escovar os dentes que dá certo. Cana abençoada. O pessoal dizia na época que bacana, né, limpar os dentes, né? O pessoal dizia isso, né? Algumas pessoas falavam isso, bacana limpar os dentes. Não alcancei não. Eu não alcancei esse tempo não. Mas só foi gritado. Alcancei isso. Até os dentes limpos, tá vendo? Sério, né? Rapaz, Deus é bom. Mateus capítulo 6, o versículo a partir do 9. Aleluia. Como não é uma aula de teologia, depois vocês podem pegar parte a parte e pegar para vocês, sabe? E moer, comer mesmo a palavra. Quem não sabe ler, vai ouvir, bota um CDzinho para ficar ouvindo, um MP3, um pendrive. Amém? Todos acharam? Amém. Mateus capítulo 6, versículo a partir do 9 diz: Portanto, vós orais assim:
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Amém. O começo diz: e orais assim. Além de ser uma ordem, além de ser um mandamento, é uma instrução. Aleluia. Sabe, ele não estava dando essa instrução para pessoas que não sabiam o que era orar. Hoje os judeus dizem assim da gente: vocês aprenderam a orar com 100 anos para cá. A gente, faz tempo que sabe orar. Entenderam? Não era para qualquer pessoa. Mas tem um motivo, porque eles não estavam entendendo a oração. Eles não estavam entendendo os motivos para que orar. E a gente também, muitas vezes, não entende isso. E através dessas pregações que foram surgindo, uma após outra, nesse período da igreja agora, surgiu na cabeça, ou se ainda não surgiu, é porque a pessoa sabe, ou pelo menos se não surgiu, e você não sabe, você tem que se preocupar em duvidar das duas coisas. Não duvidar para ser incrédulo. Tem duas, isso é diferente. Incrédulo é mesmo que você fale, ela chega para mim e vai dizer: porque Jesus morreu na cruz. Aí você vai com a Bíblia, fala para ela, mostra, fala para ela, e mesmo assim ela não vai acreditar. Isso é incredulidade. Duvidar para crescimento é de Deus. Imagina se na escola a gente não duvida do professor. Como seria? Sabe? Os modelos de educação foram evoluindo por causa de dúvidas e surgiram. A ciência, ela é mudada porque alguém duvida. O cristianismo vai mais longe. Assim. Não é duvidar do cristianismo, é crescer como cristão. E você só cresce quando você duvida. Porque quem duvida quer resposta. E quem quer resposta corre atrás. É uma motivação. É diferente. Aí ele dá a instrução de como orar. E o início, né? Ele começa com Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Paternidade. Ele está nos ensinando que Deus é Pai. Aleluia. Sabe qual é o motivo de Deus, num casamento, da união entre um homem e uma mulher? Perceba um mistério. Ter filhos. Sabe por quê? Por que Deus não fez todo mundo logo uma vez? Por que Deus deixou o homem e a mulher se juntarem para ter os filhos? É um motivo. É para entender o que é paternidade. Aleluia. A gente só entende isso, Deus, porque ou a gente é pai, ou a gente primeiro foi filho. Porque paternidade não é uma faca, não. É uma expressão até errada de dizer. Perdoa, pastor. Mas é isso. São dois lados dessa moeda, chamada paternidade. Pai e filho. Você não se dá o título de pai, só se der o filho. E você só se dá esse título de filho porque você tem um pai. Entende? Não existe o outro. Fora disso não existe. Então, Deus nos ensina essa paternidade. Quando você lê antes o Velho Testamento, você entende de senhorio. Você vê características de Deus, mas é um senhorio, não um pai. É diferente. Fomos adotados por Deus. Ele tinha um povo escolhido. Deus tem panelinha. Por que ele escolheu os judeus? Tem essa secreta que até isso a Bíblia explica. Até isso.
Eu vou deixar vocês ficar curiosos e pesquisar. Ou senão, está no Velho Testamento. Por que Deus matava aquela nação e não mandava eles pregarem lá? Está explicado na Bíblia. E não é interpretação, é leitura. É o pior de tudo. Porque não é algo que eu leio e interpreto. É algo que está escrito. Claro. Vou deixar essa para vocês pesquisarem. Então, é justamente isso. Ele tem aquele povo. Aquele povo. Todos nós éramos gentios. Às vezes, se a gente puxar no sobrenome, a gente vai ver a questão dos judeus. Que a grande maioria hoje do Brasil de sobrenomes é judeus. Quando você puxa lá atrás nas árvores genealógicas. Os Silva são um. O Silva veio de Portugal e de Portugal, mais para trás ainda, foi de lá. Então, assim, curiosidade. Isso. Deus quer isso. Deus quer detalhes. Deus quer trazer intimidade. Então, assim, Ele não deixou de ser Senhor. Não. Mas Ele acrescentou agora um entendimento novo. Pai. Para a eternidade. Entende? Você ganhou essa paternidade por causa de um sacrifício. O Cordeiro. Perfeito. Sem mácula. Agora, através desse sacrifício, através do seu irmão, Jesus, o Cristo. Jesus era Cristo, não porque alguém disse que ele nasceu de uma virgem. Tem características porque ele é Cristo. Aleluia. Tem características porque ele é Messias. Ao estudar isso, você se apaixona por Deus. Você entende. Deus você segue. Você se apaixona. Quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, mais você se apaixona, mais você cria laços de amor com Ele. Aleluia. É bem isso que a igreja está precisando. Esse sacolejo. Esse sacolejo, para entender isso. Aleluia. Vixe, daqui dá para ir mais além, mas vamos pular. Vamos para o próximo. Santificado seja o teu nome. Esse santificado seja o seu nome é colocado aí para entender que a nossa oração tem que ser para glorificar Deus. Ao entender isso, eu entendo que a minha oração agora não é só pedir. Não é só pedir não. Mas se você tiver alguma coisa para pedir, peça. Ele dá. Peça. Se ele não der, é porque você pediu mal. Mas mesmo assim, ainda tem o Espírito Santo que é misericordioso, ainda sobe como aroma. Deus é bom. Só metade nada dá certo. Aí assim, é isso. Aleluia. Para glorificar Deus. E tem mais. Ainda vou um pouquinho mais fundo só. Não é só sua oração que glorifica Deus. Sua vida. A sua oração faz parte da sua vida. Então sua vida é uma oração. Aleluia. A sua vida mostra a Deus às pessoas. Você é sal e luz. Temos que ser sal e luz. Entendemos isso? Então, glorificar o nome de Deus. E isso é tão pesado, que os judeus no tempo entenderam que não podia. Antes eles anotavam. Eles tomavam 7 banhos, se não me engano, pegavam uma pena que não tinha usado, uma tinta que não tinha usado e escreviam o nome de Deus. Aí pensaram, não, mas se alguém pegar essa página e amassar e jogar fora, está amassando e jogando fora o nome de Deus. Aí a gente não pode nem mais escrever. Aí foi morrendo, não foi passando de uma geração para outra. Esse é o erro da igreja. Nós não somos centro. É Cristo centro. Deus é o centro. Nós vamos passar. Outros virão. Esses outros só vão saber se a gente passar para eles. Entendeu? Passar essa fome do Evangelho, essa fome da oração, esse desejo de ir mais além a Deus. Sabe, essa vontade de...
vou mais. Tá bom aqui não. Tem que ir mais. Tem que ser repassado. Por isso que é uma passada de bastão. Uma passada de bastão não é um tentando atropelar o outro e fazer melhor do que o outro que está na frente. É um ajudando o outro. Para no final o time vencer. Isso é o propósito da igreja. Venha o teu reino. Maranata. Então, a nossa oração tem que ser essa: pedir o reino. Pedir que venha o reino. Mas a gente tem medo que venha o reino. Sabe? A gente está dando um jeito. Acontece alguma coisa no céu, o mundo vai se acabar. Jesus, é agora. O mundo vai se acabar. Em vez de dizer assim, glória a Deus, Jesus está voltando. Aleluia. Com diferença. Eu acho que a igreja tem medo que seja verdade mesmo a palavra. Que tudo que esteja aqui escrito seja verdade. Tem medo. Ao entender isso, eu tenho que entender agora, eu tenho que entender que o meu Deus não é só uma filosofia de vida. Filosofia tem várias aí. Várias. E boas. Muito boas, inclusive. Deixa eu anotar. Anote aí. Aí então assim, não pode ser só filosofia. Você tem que procurar intimidade com Deus, para você entender que realmente Ele existe. Você não vai só repetir Deus, não vai repetir só a religião, como uma repetição sem ter entendimento, sem ter realmente amor, sem ter realmente, se você acreditar de verdade nisso. Porque senão, imagine só, se você vai dar a vida por isso, vai dar a vida por uma filosofia, vai dar a vida por uma ciência que vem outra e muda. Não. A gente dá a vida por Deus porque Ele existe, Ele é real. Eu não sei o nome dele, não deixou escrito, deve ter um propósito, tudo isso. Mas é porque não importa o nome dele, importa quem ele é. Aleluia. O nome é uma característica, e essa a gente tem vários. Dá para compor várias canções com as características de Deus. Então assim, é isso. Aleluia. Seja feita a tua vontade. A vontade dele tem que ser feita, não a minha, a dele. Temos que repassar isso como igreja, no nosso dia a dia. Muitas vezes não dá certo aquele negócio lá, aquele concurso, aquela casa, oh Deus, mas não dá certo, mas é porque a oração foi feita, é a vontade dele. A gente coloca a vontade dele em primeiro lugar. É a vontade dele que importa, não a nossa. Mas eu dou uma dica, dá até uma dicasinha, porque se conflitar a sua vontade e a vontade de Deus, adivinha qual prevalece? É muito difícil não, mas adivinha só qual que ganha das duas. Mas tem uma dica: una as vontades. Una as vontades. Quando teve a oração daquela mãe, ela uniu a vontade dela de gerar um filho com a vontade de Deus, que era trazer um profeta, e ela entregou a Deus. Imagine só, está estudando para quê? Medicina. Por que você está estudando para medicina? Quando a gente está escolhendo o curso, os jovens vão passar por isso. Quando a gente está escolhendo o curso, é tanta dúvida. Qual curso eu faço? Eu não sei. O ensino médio dá uma preparadazinha por cima, a gente, nas várias ciências, tem um motivo por causa disso, vocês vão ver na faculdade, mas a gente fica perdido. Para qual graduação eu vou? Vou para o mercado de trabalho privado, vou estudar para concurso, ou fazer faculdade? Para onde eu vou? Mas aí você está estudando, no meio dessa confusão toda. Está dizendo assim, eu estou estudando para medicina. Por que você está estudando para medicina? Vai surgir essa pergunta. É para o reino de Deus. Aleluia. É para servir no reino de Deus. Aleluia. É para ser da obra de Deus. Por que você está estudando para ser advogado? É para o reino de Deus. Por que você está estudando para professor? É para o reino de Deus. Aleluia. Entendeu? Reino de Deus não é só o teólogo e nem pastor que faz não, nem missionário não.
Tudo isso é reino de Deus. Tudo isso. Imagine aonde a igreja vai chegar, atingindo todos esses pontos aonde a maioria das vezes nós como cristãos não consegue ir. Estão enviando. É um envio, é um ide. Sabe? É um ide. Ide na faculdade, ide no campo. Entender? Teve uma história de um professor que eu achei até engraçado. Ele era de, acho que é Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, se eu não me engano. Aí ele era na faculdade de lá. Ele já era doutor e tudo, mas era da faculdade de lá. Na reunião dos físicos, os que tinham vez eram os professores da USP, que é as faculdades de São Paulo da Rio, as mais conceituadas. A dele, ele era muito inteligente. Ele ainda é. Muito. É muito. Não é pouco, não. Mas o fato dele não ser dessas faculdades, quando chegou a vez dele lá, ninguém deu nem bola. Nem bola, porque ele disse. 3 anos depois ele abriu o concurso na USP, e ele passou na USP para ser professor da USP. 4 anos depois abriu o concurso, esse mesmo congresso. Ele não precisou nem falar. Quando ele chegou lá, já tem uma cadeira para ele já. Entenderam? Isso para o cristão. Não, isso é mundo. Isso é mundo. A gente não vai mudar isso. Não vai. Na igreja a gente não pode ser assim. Mas lá fora a gente não vai mudar isso. Então a gente tem que ser inteligente. Entendeu? Um químico vai conversar com um químico. Falar de Deus, um químico vai entender. A linguagem do químico. Imagina um não químico falando com um químico. A doideira que ia ser. Um teólogo, quando fala assim, quando puxa mais um pouquinho, a gente já fica flutuando assim. Imagine um de uma área que a gente não faz nem parte. Imagine um médico falando para outro médico. Entenderam assim? Como a diferença. Mas isso tudo, a gente não pode perder uma coisa, que é o Espírito Santo de Deus. Isso não pode ser perdido. Isso aí é só estratégia para o Espírito Santo agir, para a palavra de Deus chegar àquelas pessoas. Aleluia. Não é dizendo que eu vou aprender, vai deixar de orar porque vai perder o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo tem que ser em primeiro. Isso é fundamental. Isso não pode ser tirado nunca da vida de cristão. Porque mais que eu estudo teologia, mais que eu tenha vários argumentos para falar para a pessoa, se não for o Espírito que convence, eu não vou convencer. Porque muitas das vezes uma pessoa é difícil se converter. Difícil. Nossa. Era quase 40 igrejas diferentes na minha sala de aula. Quase 40 igrejas na minha sala de aula. Vez em quando trocava quase tapa uma com a outra lá, nas discussões lá de doutrinas da igreja. Eu tive essa sorte, graças a Deus. Hoje eu entendo o propósito de estar naquela sala. Os meus colegas eram interessantes que não tinha 2 de cada igreja, era 1 de cada igreja. Lá de Paulo Sérgio. É muito bom isso. Sério, foi muito bom mesmo. Então assim, mesmo assim eu estava do jeito que eu estava. Fazendo várias coisas erradas, um estilo doido, sem juízo nenhum. Aí chegou um rapazinho lá sentado lá, me chamou. Rapaz, eu tô vendo que você gosta de matemática, né? Você gosta. Aí começamos a falar sobre básica. Aí ele pegou e disse, você gosta do sonzinho, né? Eu disse, gosto do som. Você gosta de qual estilo? Eu falei. Ele disse, não, também já gostei, já toquei guitarra já na banda. Eu disse, já? Você tocava qual música? Ele puxa maçom. Assim, mais voltado para esse lado. Aí ele disse, se eu trazer um DVD, você escuta? Escuta. Aí trouxe um DVD da Oficina G3, o Tempo. É um DVD acústico comparado a muitos deles, né? Um mais light, né? Aí eu levei pra casa, escutei aquele DVD, né? E no outro dia ele perguntou, e aí, ouviu? Eu disse, ouvi, é bom. Uma banda boa lá, tal o estilo, não sei o que. Eu disse, boa mesmo. Agora tem as músicas que eu não gostei, porque era lenta, aquele negócio todo. Hoje eu quase ao contrário, mas aquele negócio mais lento, eu não gostei muito não. Aí ele disse, não, mas é assim mesmo. Aí eu fui visitar lá a igreja dele lá, o Ministério Casa de Oração, que fica na rua São João. Hoje é a igreja cristã, se não me engano, não da igreja lá. Aí assim, foi ele e outro rapaz. E no dia que o pastor fez o apelo, foi ele e outro rapaz. Ele já foi crente, mas foi acompanhando a gente. Nós já aceitamos Jesus. Eu mudei de uma vez? Não, processo. Foi mudando. Aos poucos foi mudando. Aos poucos foi saindo
algumas coisas aparentes, sabe? Mas foi mudando essas coisas. E é isso, sabe? Não foi ele, foi o Espírito que agiu. O Espírito só usou uma ferramenta dele. Entende? Alguns irmãos que sabem tirar leite, isso também é uma ferramenta. Os irmãos sabem agricultura, os irmãos que tocam, então tudo é ferramenta, mas é para o reino. É para o reino. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente pode até entender um pouco errado, porque o rapaz ele foi um pouco infeliz na tradução. Porque assim, é que nem fosse o pão de cada dia, ele nos dá. É assim, ele foi um pouco infeliz, mas dá para entender bem ele. Pode seguir dessa forma, mas não é todo o pão dá num dia. É o pão de cada dia. Cada dia tem um pão. E é um pão diferente. Sabe? O pão que você come hoje, o pãozinho francês, não é o mesmo pão que você for comprar amanhã. É outro pão. Se você deixar de um dia para o outro, já muda a consistência. Daqui a pouco ele só serve para farinha. Aleluia. Então cada dia tem seu pão. São os pequenos milagres diários. E a gente tem que entender isso, meu Deus, que isso aqui dá um respaldo para a gente, me interessa essa oração. Esse respaldo é, eu preciso, eu peço. Mas minha oração não pode ser só essa. De pedir. É intimidade, é conversa, é relacionamento. Para crescimento. É nesse sentido. Mas se você tem uma necessidade, peça. Ele é o dono da prata e do ouro. Nossa, for enumerar as características de Deus é enorme. Mas isso não pode ser nosso atrativo na nossa caminhada cristã. Não pode ser atrativo. No sentido de dizer assim, eu gosto de Deus porque Ele pode me dar pão. Pode me dar peixe. Não. Ele pode dar pão e peixe. Mas meu atrativo é ser discípulo. É ouvir a palavra, ir mais para perto. Aí tem os discípulos, aí eu já começo a pensar diferente. Eu disse assim, eu não quero ser um dos três agora. Não quero ser mais dos 12, não, quero ser dos 3. Aí dos três eu estou nos 3 agora. Não, eu vou fazer o quê? Não, agora eu quero ficar do lado direito e do lado esquerdo. Não, mas não importa qual lado direito ou esquerdo, ele me disse isso. Mas mesmo quando não importa, eu estou aqui, eu estou desse lado. Então eu vou me aproveitar e vou deitar a cabeça agora. Faz um cafunézinho disso. E quando Jesus sai para orar, diz Jesus, você está saindo para orar sozinho? Sozinho lá, sozinho. Tá? E nenhum tomou a atitude de dizer assim, eu vou também. Não, eu tenho que sair perto de vocês porque aqui o negócio é mais forte. Diz Jesus, eu tenho que ir lá, eu sei que o negócio é mais forte, mas é o mais forte que eu quero. Esse negócio de eu peguei que minha carne é fraca, não é vitamina não. Vitamina é o que o Senhor tem que me dar. É forte, é aí que eu quero. Aleluia. Sabe? É ir lá, e quando ir lá, tá lá. Tá lá. Os 2 que foram arrebatados para o céu. Olhou e vamos construir uma tenda agora aqui para cada um, para permanecer aqui. Aí Jesus disse, não constrói não. Sabe algo que estava por trás dessa ordem de não construir? É porque era algo bom. Isso. Podia ser algo de conforto. Algo que gerasse conforto. E Jesus estava querendo dizer assim, chegou até aqui, mas não pode parar aqui. Vocês ainda vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Aleluia. Sabe? É isso. E não é ganhar dinheiro, não é ganhar multidões nesse sentido de ser rico, não. É ganhar multidões no pensamento que a gente tem fome de almas. Dizendo assim, a gente quer arrancar as almas do inferno. E eu digo uma coisa, é por causa disso que a gente entrega a morte todos os dias. Aleluia. Você dormindo e o diabo está lá, vai morrer esse cabra. Essa cabra vai morrer. Porque tem um cabra e tem um cabra, né? Não tem os dois. Vai morrer. E a gente dê a brechinha para ver se não acontece mesmo. Dê a brechinha. É por causa disso. O diabo entendeu algo que você não entendeu. O diabo entendeu que você vivo é mais chance dele perder almas que vão com ele para o inferno. Que vão lá para o lago de fogo e enxofre. A segunda morte. E eu não vou nem explicar essa parte. Então, é isso. Oração vai lhe trazer esse tipo de intimidade, esse tipo de autoridade, esse tipo de ousadia. Você foi batizado com o Espírito Santo.
o sentido que a Escritura me passa do Espírito Santo são vários. Mas o primeiro, eles não podiam sair antes que o Espírito descesse. Eles só podiam ser testemunhas quando o Espírito descesse. Aleluia. O Espírito Santo falar em línguas variadas não. É só isso não. Se for só isso, era pouco. Pouquíssimo. O Espírito Santo é para dar a ousadia de ser testemunha. E tem que ser ousado para ser testemunha. Já imaginou a responsabilidade que está em cima para a pessoa ser uma testemunha de alguém? Imagine de Deus. Imagine de Deus os ataques que vêm espiritualmente e humanamente falando. Mas a gente não é um agente secreto. Vocês estão assistindo esse filme. Mas a gente não é agente secreto. Não. A gente é exposto. Exposto. Um dos nomes que estava escrito no sacerdote, se não for a memória, era na testa, naquela... Eu vou botar na cabeça, fugiu o nome agora. Que significava santidade ao Senhor. Cada vestimento daquela, cada ato daquele tem um significado que eles não entendiam. Eles praticavam como religião, mas cada ato daquele tem um significado que aponta para Cristo, apontava para o Messias, apontava para Jesus, apontava isso para eles. Mas quando vocês forem estudar as partes, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vocês vão amar mais. O coração vai bater mais forte quando vocês lerem novamente esse texto do sumo sacerdote vestindo as vestes. A escrita, estava lendo a escrita, era para lembrar, não ele em si. Ele tinha que saber, como diz a gente antigamente, de qual é salteado. Isso aí. Mas quando ele passava, os outros olhavam e falavam, olha, viam escrito, santidade ao Senhor. Ele pecasse. Ele fizesse coisas que não condizem com o que estava escrito na testa dele, lá no ornamento dele. Imagine isso. Essa responsabilidade, o significado das vestes caiu sobre nós. A partir do momento que a Bíblia vai me informar que Deus não habita em templos feitos por homens, não significa que eu não é para vir para a igreja. O significado é esse. Isso é uma desculpa, um pretexto para alguém que quer vir para a igreja. O significado é que ele habita em mim. Eu sou o templo. Sou o sacerdote desse templo. E as vestes, a responsabilidade que estava naquele sacerdote agora está sobre mim. A gente quer os bônus, mas existem os ônus, para a gente lembrar disso. Temos que ler todo um contexto. Temos que estudar todas as partes nesse sentido. Agora que vem a pergunta. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, tem vários irmãos de caminhada, crente que dói. Sério, crente que dói mesmo, tem intimidade com Deus. Eu conheço a vida deles, conheço eles. São muitos, são poucos não. Mas não recitam, não tem coragem de recitar o Pai Nosso justamente para esse versículo. Que a gente pede perdão. Mas imagina se Deus perdoasse como a gente perdoa nosso irmão. Ixi. Eita Deus. Imagina essa condição. Você chega para Deus e diz, Deus, ô Jesus, era só um copo de vinho. Copo de vinho não. Algo mais natural. Que vinho já é para... pastor, aquela 51. Não sei nem se existe essa bebida mais. Aquela 51, rapaz, que aquele amigo me deu naquela Coca-Cola que tá geladinho. Hoje só foi um golinho, Deus. 2 dedinhos ele botou. Era um copo de coca, 350 ml, mas 2 dedinhos era de 51. Aí você pede perdão para Deus. Aí Deus olha e põe essa condição. Já imaginou? Isso, esse peso, se a gente entendesse isso,
Se a gente entender isso, entender esses mistérios, que não é tanto mistério, é só entendimento, mas é de Deus, são detalhezinhos de Deus, dá que a gente às vezes passa batido. Livra-nos do mal. Na nossa oração a gente tem que pedir isso para Deus. A gente tem que ter entendimento de dizer assim: Deus, eu não posso. Se o Senhor sair da jogada, eu já era. Não posso caminhar. Não posso. Eu não sou forte, Deus. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Livra-me, Deus, do mal. Sabe? Oh, Jesus. Jesus dizia aquela endemoniada no meu caminho. Dizia, Deus. Que eu pegue de um lado, ela pegue do outro, para eu nem ver. Sabe? Mas aí a gente vem, trabalha em alguma empresa, alguma coisa, né? E a mulher lá na Capetolândia, né? Que olha pra gente, dá uma pescadazinha de olho, o coração já dá batida, a gente já tá fraquejado, ou muito hormônio, dependendo da idade. Aí você diz: oh, Jesus, está repreendendo em nome de Jesus e paz. Tem outro caminho para você ir. É um pouquinho mais longe, mas tem outro caminho. Mas você diz: eu vou por aqui. Eu repreendo na hora. Aí ela passa e fala: oi, fulaninha. Nossa, por dentro, você sabe o meu nome? Ai não, está repreendido em nome de Jesus. Aí a bicha do cão, sabe, a Jezabel da vida, passa aquele perfume que você gosta. Sabe? Aí você passa do lado. Você passa do lado. Aí ela começa a cantar: meus lábios são de mel, meus cabelos eu lavei com L'Oreal. Rapaz. Aí o cabo é teimoso. O cabo vê. Deus avisa, o Espírito Santo cutuca. Diz assim: vai por aqui. O cabo olha assim: é tão agradável, é tão bonitinho meus olhos. Aí passa. Aí quando passa lá, mas oi? Agora é você que está indo. Agora é a pessoa que está indo. Aí quando é fé, destrói a vida inteira. Entendeu? A gente, por mais que seja santo, separado, que a gente esteja buscando essa separação do pecado, a gente tem que entender uma coisa: que a gente não é forte sem Deus. A gente não é forte sem Deus. Temos que nos humilhar para Ele, dizendo assim: o Senhor me entende. O cego assim diz: Deus, rapaz, eu não resisto àquele reguezinho que eu fico assim, ó Deus, oh Jesus, meu Deus, aquela banda de rock que eu escutava, Jesus, se tocar eu tô pulando, tô balançando a cabeça. Então, se o irmão estiver do lado, ele já entra no hardcore, já, sabe? Aí você não diz a Deus essas coisas, porque acha que Deus não entende. Em tudo ele foi provado, em tudo ele se fez santo. Ele entende. Ele veio como carne aqui. Então, ao falar para ele, nossa, irmãos, pecado guardado, acontece os nossos. O salmista estava dizendo isso, não era no sentido que ele vira câncer, não. É para saber quanto dói. Ele comparou com... Ele não sabia que existia câncer nos ossos naquele tempo, mas ele comparou essa doença, a osteoporose. Você imagina, chega para quem tem essa doença, quem está tomando medicação, ou quem esteja tomando, pergunta para ela se não dói. Nossa, é a mesma coisa. Aí, irmãos, esse livro do mundo do mal ainda é bem antes de chegar a ser pecado. É na tentação. A tentação é uma provação. Você não é errado do demônio, do inferno, porque está sendo tentado. Não, você é sendo tentado porque você é carne, você é pó, barro. Você tem um espírito, mas você é tudo isso. E tem um monte de hormônio dentro do seu corpo que explode. Nossa, eu me lembro lá quando eu estava meio afastado da minha esposa, naquele período lá de um mês, a mulher, né? Antes um pouquinho ela teve um período que a gente não pôde mais se juntar. Aí teve o período de um mês, né? Que é para se recuperar, a mulher se recuperar do parto. Isso do primeiro filho, né? Eu me lembro que eu sabia que se eu passasse de frente à academia, eu ia olhar. Nem na academia eu estava indo. Porque
sabia da minha fragilidade. Eu dizia, pegar uma rotazinha um pouco mais longe. Eu trabalhava no Chico Cajá, em vez de ir para São João, para passar que era bem mais rápido, eu pegava voltando lá pela Civil. E demora mais um pouquinho, por causa tanto da curva como a estrada. É sempre uma pista. Então assim, trocava de rota. Nesse sentido. Facebook eu tenho várias pessoas. Eu até olho assim, algumas que eu nem conheço direito. Assim, eu não sei como eu adicionei. Eu sei ou eu conheci em alguma parte da minha vida e a gente não tem mais vínculo, mas está lá. Mas se eu ver, como já aconteceu, a mulher shortinho curto, mostrando a bunda, rebolando, é excluída na hora. Na hora, não tem nem conversa. Nem conversa. Não, era amiga de infância. Tchau. Fugir do mal. Sabe? É saber, ter entendimento. Isso é a realidade nossa. Se a gente fugir da nossa realidade, a gente não está sendo inteligente. Não está sendo sábio. A gente está sendo tolo. Porque a gente está se achando forte. E a gente não é forte. A Bíblia diz: ensina-nos bem isso. Cuidado quem estiver forte, para que não caia. Porque se você realmente não olhar, você não prestar atenção, você achando que é forte, você vai cair. E o diabo, ele não nasceu ontem. Já tem, muito tempo de rota. Ele não precisa nem entender nossos pensamentos para ver como a gente pensa. É desse jeito que a gente tem que começar a nossa oração também. A gente tem que lembrar disso. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Me dá sabedoria, Deus, para desviar o caminho. Me conhecer. Aleluia. Aí vem a parte muito boa, graças a Deus. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Assim seja. Entende? Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo. Essa palavra é para gerar algo em nós motivante. Para a gente não se acostumar onde a gente chegou. O melhor físico do mundo, o melhor químico do mundo, pode pegar qualquer país. Ele teve que aprender lá 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 1, 2. Ele teve que aprender isso aí. Nós cristãos temos que enraizar isso dentro da gente. Sabe? Eu tenho que aprender o básico. Não posso pular essa etapa, que é muito importante essa etapa. Eu não posso me acostumar onde eu estou também. Eu tenho que sempre querer mais. Não mais bênção. Não é isso. É querer mais intimidade com Deus. Conhecer mais a Deus. Conhecer mais o Deus que é meu Pai. Conhecer mais o Deus que é meu Senhor. Conhecer mais o Deus que é meu Mestre. O Deus que é minha bandeira quando eu precisar de uma guerra. Guerrear. Ele diz que é minha bandeira. Mas também quando eu estiver atribulado, os pensamentos a mil, tudo dando errado, eu conhecer o Deus Shalom, o Deus paz, o Deus da paz. Traz a paz no nosso coração, que traz o nosso entendimento. E várias características boas. Mas é isso que tem que vir a mim. Isso. Não acostumar a sentar só nessa cadeira. Querer mais. Eu garanto que sempre tem uma área para ser trabalhada dentro da igreja. Falta disposição. Muitas vezes a gente não quer tomar a responsabilidade. Eu botei lá no grupo lá, que isso que eu botei no grupo é entender o que é cobertura. Existe a cobertura da liderança, que não é autoritarista. A cobertura da liderança é para cobrir os membros em oração, jejum, pagar um preço pelos membros. Mas existe a cobertura da igreja sobre os líderes. Eu botei lá os 2 grupos lá pedindo para orar. Beijoava de Cima e Carnaubinha. Não tem ninguém no grupo ainda. Mas os grupos já estão feitos. Deus vai adicionar os números lá. A gente vai adicionando 1 a 1 lá. 1 a 1. Mas tudo isso parte da oração. E se a igreja, no nome de Jesus, se a igreja não orar por esses trabalhos, está em pecado. Tem que arrepender e pedir perdão a Deus. A igreja,
se ela por acaso não estiver orando por esses trabalhos. Os irmãos estão indo, estão pagando um preço desde antes daquilo existir. Aquilo ali já estava no coração da igreja. Não surgiu de uma hora para outra. Mas se a igreja não estiver orando por aquele propósito, a igreja está em pecado. E eu me arrisco mais. É capaz de perder a salvação. Porque não entendeu o que é cobertura. Não é separado orar para aquele trabalho que você vai perder a sua salvação. Porque a gente entende que a salvação é por graça. Não é mérito. Mas se não entender uma coisa, vai derrubando outra. Até chegar nesse final. E ali é para a igreja estar orando junto. Junto, a oração. A oração tem que ir primeiro. Tem que ir primeiro. A gente são os frutos da oração. Alguém orou, a gente nem conhece, mas orou para a gente. Billy Graham, num sonho que ele teve, ele foi para o céu. Aí chegando lá no céu, o anjo foi mostrar o galardão dele, a morada dele, né? Aí quando chegou lá, veio uma casinha assim, bem simplesinha a casinha. Aí disse: essa aqui é minha casa? Aí, tá vendo ali do lado, ali, vamos olhar aqui as pessoas que você ganhou. Aí mostrou algumas pessoas que ele tinha ganhado. Eu disse: não, mas eu preguei para um estádio, veio 5 mil, 6 mil. Tem um avivamento lá no bairro fulano e tal, que eu não esqueci o nome. Então assim, e a minha casinha é essa? Aqui é o seu galardão, sua morada. Aí olhou a vizinha, uma casa enorme, linda, um castelo da terra perdida. Tava lá fazendo um tricôzinho, a senhora, tricotando. Aí ele olhou assim: rapaz, aquela mulher ali deve ter sido uma pregadora, ó. Assim ganhou nações. Porque se eu preguei e ganhei 5 mil, 6 mil pessoas em uma pregação, ganhei vários bairros, formei várias igrejas. E no funeral dele foi transmitido ao vivo, assim, algo. Nossa, marcou. Então, e assim, se ele, a casinha dele era essa, e aquela mulher tinha sido, nossa, estourou. Era conselheiro, né? Conselheiro da nossa presidente. Um nível assim que a gente nem imagina, muito alto. Então assim, aí ele perguntou isso pro anjo, né? Aí o anjo disse: não, ela nem pregava não. Ela não sabia nem pregar não sabia nem ler. Mas como me explica esse negócio aí? Olha lá no joelho dela, escalinha de oração. Você só ganhou aquelas pessoas porque tinha alguém orando. Aleluia. Sabe, a igreja tem que entender isso. Essa cobertura. O ID, uns vão. A igreja toda vai aos poucos, mas uns vão na frente, fazendo a obra. Mas a igreja toda tem um compromisso de oração para o ID. O ID. O nome do nosso ministério é esse. Entendeu? Se você não cumpre o ministério, rapaz, imagine só, se você não cumpre o nome que você leva. Imagine isso. Não se conforme. Eu estou orando 10 minutos, vou aumentar para 20, meia hora. Não, eu consegui até chegar aqui em Deus. Eu curei uma dor de cabeça. Não, agora eu vou orar para alguém que está bando das pernas para melhorar. E sabe, rapaz, eu consegui ler um livro da Bíblia em uma semana. Li um livro incompleto da Bíblia. Agora eu não vou me conformar não, agora é 2. Não, rapaz, eu não entendi isso aqui, eu não me conformo porque eu não entendi isso aqui. Aí você acha aquele entendimento, aí você diz: não, agora eu quero saber mais. Quero saber mais de Deus. Quero mais de Deus na minha vida. Não, eu sou um bom vizinho. Não me conformo que você seja um bom vizinho. Eu tenho que ser o melhor vizinho. Aleluia. Eu sou um bom amigo. Eu não me conformo que ser o melhor amigo. Tem que tratar bem as pessoas. Tem que querer sempre dar o próximo passo. Eu cheguei até a 3ª série. Eu não me conformo até a 3ª série. Eu tenho que terminar o fundamental. Eu terminei o fundamental. Não me conformo para o fundamental. Quero terminar o médio. Não, eu não me conformo no médio. Agora eu não me conformo. Eu quero uma graduação. Quero nível superior. Aleluia. E assim vai. Você nunca para de estudar, na verdade. Mas essa é a conformidade, sabe? Imagine se a igreja é inconformada aonde chegou. Nós ganhamos 10 pessoas para Jesus. Não, a gente quer 20. A gente tem uma igreja, Zé da Penha, num bairro. A gente quer 2, 4, 5. Daqui a pouco está tendo, todos os bairros da Penha está tendo uma congregação e culto ao mesmo tempo. Aleluia. Isso é no domingo na igreja. Sabe? Aí coloca um encargo só para o pastor.
E isso é um defeito de igreja que tem um pastor local. Igreja que tem um pastor regional, existem os anciões. Os anciões tomam a frente. O pastor toma conta da região. Mas a igreja, quando tem um pastor local, ela se conforma, acha bom. Eu não culpo, não. Os nossos tempos hoje é muito corrida, é muito cheio de coisa, é muito cheio de gente, chega estressado. Aí chega... O que a nossa cabeça quer? Botar no jogo do Palmeiras para ver ele ganhando? Sei não. Umas malaçadas que a irmã faz e assistir lá e toma. Usa a irmã da malaçada. Abençoa ela. Então, a gente quer isso. Quer um filmezinho, quer um entretenimento. Isso é bom ter. Mas a gente quer crescer em Deus. Um passo a mais em Deus. A gente quer não ficar no nosso local de conforto. A gente quer ir mais além. A gente quer ganhar pessoas. Tem que ter fome de pessoas. Ter fome de pessoas para tirar do inferno. Isso. A gente tem que tirar essas pessoas que estão indo para o inferno. Ganhar essas pessoas. E entender que o sangue delas, que está sendo perdido, é nossa culpa. É nossa culpa. Porque a gente não está anunciando. A gente não está falando do Evangelho. A gente não está querendo orar para os que estão querendo ir. E a gente não está querendo ir. Para os irmãos eu falo que sítio não falta. Falta quem queira ir. Mas tudo começa em oração, propósito. Deus vai abrindo as portas. Deus vai dando as instruções. E caminhe sempre em cima da palavra de Deus. Porque quando Deus dá uma palavra, se você não for, se Deus falar que é Nínive, é Nínive. Não tem para onde correr. Porque senão vem um peixe. Vem esse grande peixe. Aí traz gente de volta para Nínive. Você prefere ir num bar, tranquilo, para Nínive? Ou prefere que um grande peixe lhe engula na tempestade, aquele alvoroço todo, você pensa que vai morrer, aí quando é fé, está cumprindo a obra. A igreja tem que entender isso. Não precisa de tribulação, não precisa estar no deserto para estar orando. Se eu estou saindo do pátio com as minhas ovelhinhas, eu estou orando, eu estou agradecendo a Deus, eu estou querendo melhorar em Deus. Se eu estou no deserto, é uma consequência da minha oração que eu já saí. E se eu estiver no oásis, também é a mesma coisa. As ovelhinhas estão tomando água lá e o pastor, a pessoa que está cuidando, está orando por elas. E né, esse pastor é quem está cuidando das ovelhas, é o pastor, o título da igreja. E nós somos todos sacerdotes. Aí a pessoa usa esse versículo para dizer que não precisa de um pastor. E não entendeu isso. Sacerdócio é porque você é o seu sacerdote. Existem essas responsabilidades que recaem sobre você. É entender isso. É entender essa parte. A gente tem que ser conformados aonde a gente chegou em Cristo. Se a aguinha está pegando no joelhinho, no pezinho, eu quero que pegue na canela. Se a água está pegando na canela, eu quero ir para o joelho. Se a água está pegando no joelho, eu quero ir para a coxa. Só larga o anjo quando ele mudar seu nome. Aleluia. Só larga o anjo quando lhe mudar de enganador para Pai de Nações. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.